Gente, então, boa tarde. Iniciar mais uma, uma comunitária com os beneficiários do Bahia Produtiva. E na aula nós vamos falar sobre galinhas caipiras, tá? E para me ajudar aqui nessa aula, nós vamos ter o Lucas e o Tiago também, que é criador, colaborando, o Lucas enquanto até, né? E o Tiago enquanto produtor. Matheus, né? E Ícaro, falando aí para a gente também do projeto, do andamento do projeto da comunidade deles, né? Bom, muito com as chuvas, graças a Deus. Passou tudo de uma. Vamos lá. Bom, nas músicas anteriores que tivemos, os canteiros em formas de mandalas, hortas em forma. A gente dizia que nesses formatos de horta, a gente pode ter também, no centro dessas hortas, você pode ter galinheiros, você pode ter interna, enfim, é uma área de aproveitamento, né? E aí nós trouxemos aqui também a ação de galinhas, né? Aquelas criações de aves e pode ser de outros pequenos animais, como eu comentei lá naquela aula também, com a produção vegetal, né? E assim você utiliza todos os recursos da propriedade em todo o processo produtivo. Então, os galinheiros colocados no centro da na hora que eu faço a limpeza dos canteiros, que eu tiro as folhas que são mais velhas, principalmente com as couves, ou mesmo quando eu tiro ali as verduras para levar para a feira, sempre aquelas folhas mais velhas, eu posso jogá-las no galinheiro, elas vão aproveitar, né? E também vai aí vão propiciar para as hortas. Então, é uma mão de mão dupla, como a gente fala. Esse modelo aqui, ele mostra aqui que você tem entre o centro do galinheiro e a borda da primeira círculo de verduras, vocês têm 2,5 metros, sendo 1 metro entre o galinheiro e o próximo canteiro. E nós vamos ver depois em outras fotos que você tem uma passagem para as galinhas, de forma que elas não comam a horta, né, mas que elas façam sua pastagem, tá? A criação de galinhas caipiras, né, é uma tradição na agricultura familiar, né? Toda roça que a gente vai, toda comunidade que a gente vê a criação de galinhas. Então, ela é uma atividade muito comum na agricultura familiar e, em geral, ela é conduzida pelas mulheres,
porque ela exige pouco esforço físico e ela exige também mais ou menos 2 momentos de atenção maior, logo no início da manhã e ao final da tarde. Então, são momentos ali que as mulheres que estão mais próximas da casa, em geral também os galinheiros ficam próximos da casa, né? Na permacultura é a área 2, que a gente chama, área 1 é a área de residência, a área 2 é essa área dos galinheiros e das hortas. E os 2 objetivos principais dessa tradição de criar galinhas é a produção da carne, né, ou a produção de ovos. Geralmente, você cria as galinhas para a produção de ovos, quando ela deixa de produzir ovos, você come a carne da galinha também. Mas aí a gente também vai ver mais para frente que nós temos raças de galinhas que são mais adequadas para o corte e outras adequadas para a postura. Isso, em geral, né, tem a geração de renda com a comercialização desses ovos e, às vezes, até da carne, isso numa produção familiar que não é uma produção só comercial. Mas, e aí, Tiago, acho que depois pode falar um pouco sobre essa questão de renda, tendo o foco específico na comercialização, que eu acho também que os rapazes que fizeram a apresentação de hoje também devem focar nessa comercialização, uma vez que o programa do Bahia Produtiva é com essa intenção, né, de ter a criação de galinhas para geração de renda com a comercialização. Muito importante é a geração de adubo orgânico. As galinhas produzem aí para nós gratuitamente, né? Podemos dizer assim. Bom, as principais raças de galinha caipira, Lucas e Tiago e Matheus, e o que vocês quiserem ir acrescentando aqui na minha apresentação, fiquem bem à vontade para falar, para complementar, porque vocês são mais especialistas do que eu nessa questão, tá? Aí só coloca, levante a mão aí e aí Léo me avisa, porque eu consigo ver daqui só o Léo. Bom, as principais raças de galinha caipira, então, são a caipira comum, que é a mais distribuída pelo Brasil, né? Forte com produção de ovos, em média, cada ave pesa aí até 3 quilos e produz 170 ovos ano, certo? É aquela galinha que a gente costuma ver, que a gente chama de pé duro, né? Nas roças. E agora, me falando disso, eu me lembrei que lá em Monte Santo, a gente tem lá, no final do ano passado, na Escola Família Agrícola lá, e eles têm umas raças lá, que são raças bem antigas mesmo, né? Eles estão fazendo uma recuperação, assim como a gente faz recuperação de sementes, recuperação de animais crioulos, então, tanto de galinhas e frangos, quanto de porcos, e é bem interessante essa criação deles lá. E aí tem o frango de corte colonial, que foi desenvolvido pela 41, foi desenvolvido pela Embrapa. Então, a Embrapa cruzou raças que fossem mais para o corte.
e ela bate peso médio aí de 2 existentes, né? Por isso ela é entrada em criações puxas, essas criações soltas, né? Que a gente chama de galinha feliz. Vocês já ouviram essa expressão de galinha feliz? São essas galinhas que pastam. E também a Embrapa 51, é a raça desenvolvida e de maior aceitação pelo mercado nacional, direcionada tanto para o abate como para a produção de ovos. Ela inicia a postura a partir de 21 semanas e vai até a 80ª, 80 semanas. Além disso, é considerada uma ave semipesada de aproximadamente 2 quilos. Então, essas pesagens é o valor, né, de corte, né? E gigante negra de Jersey, nos Estados Unidos, é de grande porte, pode pesar até 5 quilos, e no Brasil é utilizada para cruzar com outras raças de galinhas caipiras mais rústicas, para aumentar a sua capacidade zootécnica. Ou seja, essa é uma ave utilizada genéticos também. E essa Roseland também é dos Estados Unidos e, apesar de ser utilizada para corte, a principal finalidade é a produção de ovos, que ela chega a colocar. Essa .br é uma cartilha muito simples, a gente tem lá essas informações que foram retiradas para apresentar aqui para vocês. Matheus e Ícaro, querem comentar alguma coisa do que eu falei até aqui? Ou eu continue falando no final? Era isso que eu ia dizer, Brígida. Por mim, você pode falar, e aí no final, quando acabar tudo, eu dou uma opinião técnica com mais números, digamos assim. Pode falar aí. Pronto, eu queria falar, Brígida, também, que como o Lucas falou lá na hora que a gente estava conversando, né? Que tem também a Isabral, né? Ela é uma galinha de porte pequeno, tem o mesmo nível de produção da Embrapa, né? Elas são duas empresas de pesquisa que estão trabalhando bem e competem uma com a outra. Vai mais da região, né? Por exemplo, para mim aqui a Embrapa produz um pouco mais do que a Isabral. Mas na literatura, a Isabral produz mais. A literatura, mas isso difere clima também, entendeu? E aí uma coisa que eu recomendo para os agricultores que querem, pegue, se tiver a oportunidade, pega um pouquinho de cada uma. Pegue, vamos dizer, começa com 100, pegue 20 de cada uma dessas que a gente mostrou aí e faça um experimento. Dentro de um ano você vai saber qual daquelas ali produz mais, e aí você vai começar a desenvolver a partir dessas raças que produzem mais. Seriam mais adaptadas, né? Porque, por exemplo, o clima de Piatã é diferente do clima de Ceabra. Então, aqui pode ter uma raça testada, né, do que em Ceabra, por exemplo. E também esse plantel diversificado, eu acho que pode ser bastante interessante também, né? Não sei, aí é uma coisa dos especialistas dizerem, se eu tenho um plantel diversificado, se esses cruzamentos que vão acontecer podem ser positivos ou não, né? Bom, exatamente. A questão de cruzamento nem sempre aí é muito bom, porque a maioria dessas galinhas elas são híbridas. Não é aconselhável fazer reprodução dela, porque a produção não é tão boa quanto
quanto à matriz, digamos assim, entendeu? Sim, sim. Bom, então vamos lá. Para a produção de ovos, escolha do tipo da galinha caipira com base na preferência do mercado local, pela cor e tamanho de ovos. Então, tem pessoas que não gostam de comprar ovos azuis. Até coloquei esses ovinhos azuis aqui para lembrar disso. Tem pessoas que acham estranho, né? Eu já acho uma gracinha os ovos azuis. É, continuando aqui. Além de baixa taxa de mortalidade, resistência a doenças e boa capacidade de postura, de preferência acima de 240 ovos anos. Então, isso um pouco do que o Tiago falou, né? Se você vai começar, vai iniciar, você vê uns dois tipos de raças aí diferentes e identifica aquela que tem mais maior quantidade de postura, aí você faz a opção. Após a aquisição dos pintos, tem início a fase onde os animais devem ser alimentados com ração especializada. Essa ração tem que se tomar muito cuidado, né? Ao fazer essa ração, certo? Porque, por exemplo, você pode fazer a ração balanceada e depois tem um vídeo que o Adão já está aqui nas nossas referências que fala sobre esses balanceamentos de ração. Então, é importante observar essa ração. Por quê? Para ser considerado galinha caipira, não pode ter nenhum tipo, por exemplo, de antibióticos na ração, certo? E para ser galinha caipira feliz ou orgânica, ela não pode ter, por exemplo, farelo de soja transgênico. Ela não pode comer milho transgênico. Então, muito cuidado nessa ração aqui. A fase de recria estende-se da 7ª semana, é o período determinante para o potencial da galinha caipira poedeira, pois é quando ocorre o crescimento das aves. Então, depois acho que vocês podem falar mais a respeito dessa recria também, tá, gente? A fase de postura inicia-se a partir da 21ª semana e vai até a 70ª, né? Lá a outra era até 80, aqui vai até 70. Após este período, as aves podem ser abatidas, pois o potencial produtivo das galinhas caipiras para a produção de ovos cai drasticamente. Então, nós vimos aqui que entre 70 semanas e 80 é quando ela começa a declinar, né, no seu potencial produtivo, e aí pode ir para o abate. Brígida, falando ali também sobre a alimentação, né? Que o pessoal tem muito uma... Aliás, ainda tem, né? Mas alguns já estão declinando. De que a galinha só é caipira a pé dura. Eles não colocam... Muitas pessoas não acreditam que essa Isabral, a Embrapa, elas sejam caipira. E como você deixou bem claro aí, é a galinha caipira... Aqui não tem alimentação por ração ou alimentação transgênica, né? Orgânica que não tem transgênico. E a ração tem que ser feita pelo agricultor, né? Com produtos vegetais e não com antibióticos. Então, a toda galinha de raça, por exemplo, Isabral, Embrapa, Gigante Negra, ela pode ser tanto de granja como caipira. O que vai variar dela é a ração que você está dando. É o manejo, né? É o manejo que você faz, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que não gostam do ovo da Isabral porque ele é um ovo grande e marrom. Marrom tipo quase vermelho.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.